Viver neste mundo pela fé é uma tarefa do cristão. Você vive pela fé. Agora, viver pela fé é receber a palavra, é confessar essa palavra com a boca e com o coração crer que pela fé você é salvo, que pela fé você é curado, que pela fé você é próspero, que pela fé tudo é possível aquele que crê. Agora, existe fé pequena, a Bíblia fala, existe fé grande e existe a fé salvadora. A pequena fé, o Pedro expressou ela, ele tinha fé, mas era pequena, porque quando ele viu as ondas e os ventos fortes em sua direção, quando ele estava andando sobre o mar, ele começou a afundar. E Jesus diz: homem de pequena fé, chama ele. Mas outra vez também, Jesus faz menção dessa pequena fé, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do jovem. Ele disse que era por causa da pequena fé. Também lá na mostarda, na semente de mostarda, na parábola, ele fala também dessa pequena fé. Então existe a pequena fé. E aí o pregador não deve ir para os extremos. A gente que anuncia o evangelho deve ter esse cuidado, né? Porque é muito complicado aos que ouvem, porque as pessoas ouvem e compreendem muitas vezes de outras formas do que ouviu, e quer exercer da forma que compreendeu, né? No extremo. Quando a gente fala da fé, salvo pela fé, curado pela fé, viver pela fé, próspero pela fé, algumas pessoas que estão empregadas querem deixar seus empregos para ir viver pela fé, partir para o extremo, sabe? Como também os enfermos, pessoas que estão enfermas, acham que são os piores porque estão doentes. E muitos cristãos acham que o que foi que aconteceu, que ele adoeceu. Não é o extremo. Muitos não têm fé para viver sarado e não adoecer. Muitos não têm. A Bíblia fala disso. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz isso, que há muitos fracos e doentes no nosso meio. Que meio? Os cristãos, muitos cristãos. Mas esse mesmo capítulo também fala do amor, que é o capítulo 13, essa mesma epístola, né? Fala do amor, que é o capítulo 13. Então nós não devemos, de modo algum, partir para o extremo. Se há doente, Deus ama você e quer o seu bem. E se pela fé você ainda não foi sarado, não está sarado e é um cristão, tem médico. E com certeza Jesus quer você sadio, quer você bem nessa terra. Então vá no médico. Não fique esperando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 18 anos, 12 anos com a doença. Não. Eu não quero você sofrendo, não. Vá.
Tem os médicos, vai lá e Jesus diz que os médicos, foi Jesus que disse, os médicos são para os doentes. Olha, se são para os doentes é porque há doente. Então nós temos que ter cuidado no que dizemos. Que a gente diz, né? A gente diz e às vezes não dá tempo de contornar o que disse, né? E a gente anda no culto, na reunião, e diz isso, e isso fica, né? Sem a pessoa ter o esclarecimento e entender claramente, e compreende daquela forma que ela compreendeu, e aí vai para os extremos, né? E corre para os extremos. Às vezes não é nem bom a gente dizer coisas muito que a gente não vai dar tempo da gente contornar para aquela situação, né? Para explicar claramente aquilo que a gente está dizendo. Que é o caso do médico. Quando a gente fala de doente, fala de cura pela fé, como às vezes eu prego e digo nas pregações que aí estou pregando, que o cristão não deve estar doente, não deve. Mas se está, tem um médico, meu amigo. Porque se você está doente, já está mostrando que sua fé é pequena. Você não viu o Pedro afundando? Se você examina as escrituras, você vai perceber essas coisas claramente. Mas se você examina as escrituras, você não vai para os extremos. Mas o grande problema é que a grande massa, a metade não usa a escritura. Às vezes, quando vai lá para o templo, às vezes que lê hoje, né? E aí fica muito complicado para não ir para o extremo. E muitos vão para os extremos e outros começam a criticar e dizer uma série de coisas. Mas não é o extremo. Tem médico, tem fé. Você está tomando remédio? Tome no nome de Jesus. Eu estou tomando uns comprimidos. O médico passou. Tome no nome de Jesus. Porque Jesus quer o seu bem. Não, mas o pregador pregou que eu não posso adoecer, que eu sou crente. Se você adoeceu e você é crente, continue se tratando com o médico. E eu também não posso ir para a oração. Por que não? Para a fila da oração. Por que não? Quanto mais o remédio for, melhor. Quanto mais remédio for, melhor para você que estiver doente. Se você crê, glória a Deus. Ore, vá para a oração, peça a oração, participe da oração, tomando remédio ou não. Não pode partir para o extremo. Aos médicos, você não pode ignorar isso que há aos médicos. Como quando também a gente prega sobre a prosperidade, quando a gente fala da prosperidade. Não é todos que vão desfrutar da prosperidade do jeito que é, como a Bíblia diz, não é. Mas também não se deve ignorar que não há pobre, que você não foi pobre ou que você não era pobre. Não. Você deve assumir a fé, praticar, buscar desenvolver a sua fé, crendo e sabendo, não é negando que você não foi pobre ou não era pobre e que não há pobre no mundo. Não é dessa forma. Isso é extremo. Há pobres, você foi pobre, você precisa aprender a viver pela fé. E ainda está na pobreza, passe a aprender, vai estudar, vamos estudar a Bíblia para você aprender, para você poder exercer a sua fé. Glória a Deus. É nisso, os extremos é perigoso demais. Então é por isso que a gente tem muita cautela quando a gente fala do Evangelho. Às vezes não dá para contornar ao ponto que a gente disse isso. Eu tenho dito algumas vezes, tenho pregado por aí, quando eu prego, e às vezes eu sou levado no Espírito para outro ponto e não contorno. E aí depois eu vejo que fica no vazio isso. Isso é perigoso, muito perigoso para as pessoas. As pessoas entrar para o extremo, né, e achar que não, e ficar lá doente. Não, meu amigo. Tem os médicos é para os doentes.
Vá lá no médico, tome o remédio no nome de Jesus. O remédio que o médico passar, tome para a glória de Jesus. E vá para a oração, vá para o culto, ore, louve a Deus, agradeça a Deus na condição que você tiver. Dê graças a Deus. É isso. Não vá para o extremo, não. Fique com Cristo Jesus.